Saiba qual a verdadeira origem do rei Davi. O rei Davi era um filho bastardo? O rei Davi era filho de uma prostituta? De onde surgiu a ideia de que o rei Davi seria um filho bastardo? A palavra de Deus nos diz que Davi era filho de Jessé. Mas quem era sua mãe? E qual era a sua origem? Te convido a ficar conosco até o final desse vídeo, pois no final desse vídeo tem uma revelação surpreendente sobre esse polêmico assunto que tem causado várias interpretações entre os estudiosos da Bíblia Sagrada. Antes de prosseguirmos com o vídeo, gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto. Para você, as informações que estão na Bíblia sobre a vida de Davi são suficientes? Comente após o vídeo com sim. Mas se você concorda com essa tese que Davi seria um filho bastardo, também deixe o seu comentário após o vídeo. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. Depois nasceram Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozei e Davi, e duas filhas mulheres, Zeruia e Abigail. A Bíblia, principalmente no Velho Testamento, cita somente em algumas situações o nome de algumas mulheres, quando essas são relevantes ao contexto da história contada. Sobre a mãe de Davi não se tem maiores informações bíblicas sobre a sua origem e sobre o seu nome. No Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, em um registro das discussões rabínicas que pertence à lei, ética, costumes e história do judaísmo, em um texto central para o judaísmo rabínico, de acordo com o texto encontrado no Talmud, a mãe do rei Davi chama-se Nisbete, filha de Adael. Veja por que os defensores dessa tese acreditam que Davi era filho bastardo. Se a Bíblia evidencia a aparência de alguém, é porque tinha algo distinto do comum. No caso de Davi, ele era diferente de seus irmãos. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é esse mesmo. 1 Samuel 16, versículo 12. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. 1 Samuel 17, versículo 42. É fato que os rapazes judeus são de aspectos viris, rústicos, e não são ruivos. O trabalho sujo de uma família era a responsabilidade do filho bastardo, se houvesse, e o mesmo não pudesse sentar-se à mesa com os filhos legítimos. Davi recolhia os monturos, lixo caseiro, o resto das refeições em sua casa. Salmo 133, versículo 7. Davi apacentava os rebanhos de seu pai. 1 Samuel 17, 20 ao 28. Davi não se sentava à mesa com seus irmãos. 1 Samuel 16, 10, 11. Essa expressão no Salmo 51, 5, quando Davi confessa seu pecado e suplica rogando o perdão de Deus, tem causado várias linhas de interpretações entre os exegetas e estudiosos da Bíblia. Há quem afirme, sem embasamento bíblico, que Davi era filho de uma prostituta. Afirma que seu pai Jessé havia pulado a cerca e gerado um filho fora do casamento. É dito por alguns que provavelmente essa prostituta era moabita, outros afirmam ser dos descendentes de Esaú, dos edomitas, porém Edom significa vermelho. Eles concluem que Davi era descendente de Edom, por ser ruivo. 1 Samuel 16, 12. Por isso afirma ser ele bastardo, filho de uma mulher prostituta. Bastardo, gerado fora do matrimônio, adulterino, ilegítimo, que se degenerou, que não é puro em relação à espécie a quem pertence. Bastardo vivia sem disciplina. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que é filho a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da quais são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 8. Bastardo era proibido de entrar na casa do Senhor e participar ativamente do culto coletivo. Nenhum bastardo entrara na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Deuteronômio capítulo 23, versículo 12. Vamos à pergunta: Davi era filho bastardo de Jessé? Resposta à luz da Bíblia. Lemos em 1 Crônicas 2, 13 ao 15. E Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Asimei, o terceiro, Natanael, o quarto, Randai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. Davi era o filho caçula, o mais novo de Jessé. O escritor do livro das Crônicas não diz o nome da mãe de Davi, nem afirma que Davi era filho de uma estrangeira ou prostituta. Na Bíblia, a mãe de Davi não aparece, exceto em uma citação, onde porém é dito o seu nome. Davi se dirigiu a Mispá de Moabe e disse ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe me liguem para vós, até que eu saiba o que Deus fará por mim. 1 Samuel 22, 3.
O que a Bíblia diz sobre a descendência de Davi? Boaz casou com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse luz a um menino. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e o sustentará na velhice, pois é filha da sua nora, que a ama e quer o melhor do que seus 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar deles. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Eles deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasrom, Nasrom gerou a Salmão, e Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ruth, capítulo 4, versículos 13 ao 22. A conclusão que eu chego acerca dessa discussão é que, apesar dos argumentos dos que defendem essa tese sejam coerentes, eu fico com a informação contida na Bíblia Sagrada. Acredito que não teria o porquê ser escondida essa história. Se não foi revelada maiores detalhes sobre a vida da mãe de Davi, é porque não eram relevantes à história bíblica. Mas como no nosso canal somos democráticos, respeitamos aqueles que pensam diferente de nós. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais. E se ainda não